Senhores, então dando continuidade aqui à nossa aula de Direito Urbanístico, nosso bloco 2, né? Nós vamos entrar agora falar sobre a autonomia do direito urbanístico. Na verdade, lá na nossa introdução e também no decorrer do primeiro bloco, já falei um pouco sobre esse assunto e também deixei claro para vocês que o direito urbanístico, né, na verdade, apesar de ser uma ciência jurídica, para a maioria da doutrina, ele ainda não é considerado como uma ciência autônoma, né? Para os doutrinadores aí já consagrados, ele é apenas um ramo do direito administrativo. E aí nós passamos, ainda na primeira aula, a entender o porquê desse entendimento, né? Porque na verdade o direito urbanístico ele se utiliza de diversos princípios que não são próprios deles. São princípios que estão constantes na Constituição Federal. Nós falamos sobre a dignidade da pessoa humana, sobre a função social da propriedade, né? Bem como sobre a supremacia do interesse público e a indisponibilidade também do interesse público, que também são princípios, apesar de não constar de maneira explícita na Constituição, mas de forma implícita, né? Vai constar na Constituição e são princípios balizadores, né? Ou chamados também de super-princípios, por Celso Bandeira de Mello, são chamados de subprincípios do direito administrativo. Então, por essas razões, por ter legislação aí, também usar legislação ambiental, por também usar legislação do direito econômico, do direito financeiro, é que tem essa discussão e hoje, na verdade, ainda é no sentido de que o direito urbanístico não é uma ciência, né? Uma ciência autônoma, mas sim um ramo do direito administrativo. Então vamos lá, vamos na tela. A questão discutida na doutrina é se seria o direito urbanístico um ramo autônomo do direito ou uma disciplina de outro ramo. Há aqueles que consideram o direito urbanístico parte do direito administrativo, sob o fundamento de que as normas de direito urbanístico constituem-se em normas administrativas especiais ou não, mas sempre referentes ao poder de polícia, e essa é a posição predominante na doutrina. Outros autores entendem o direito urbanístico como ramo do direito econômico. Segundo o seu entendimento, se considerarmos o direito urbanístico como conjunto de regras que rege as relações entre o Estado ou seus representantes e pessoas proprietárias de terrenos, ele estaria inserido no direito administrativo, mas pelas implicações do direito urbanístico na economia da nação, ele está melhor inserido no direito público econômico. Sobre essa autonomia de um ramo do direito público, mais uma vez, percebam que nós estamos utilizando muito José Afonso da Silva, ele vai dizer que a autonomia, sim, caracteriza sobre dois aspectos: autonomia dogmática, quando certo ramo ou subdivisão do direito apresenta conceitos e princípios próprios; autonomia estrutural, porque aqueles princípios e conceitos dogmáticos inspiram a elaboração de institutos e figuras jurídicas diferentes, ó, veja bem, das pertencentes a outros ramos do direito e não utilizáveis por estes, né? Então, percebam que apesar dessa discussão entre autores, predominantemente o direito urbanístico é reconhecido como uma ciência ligada ao direito administrativo. O José Afonso da Silva vai dizer que para ser considerado essa ciência autônoma, né, primeiro tem que ter essa dogmática autônoma, como forma de ter institutos próprios, né, como forma de ter legislação própria e institutos que não são utilizados pelos outros ramos. Como já adiantamos aqui, o grande problema, vamos dizer de assim, o direito urbanístico ser reconhecido como uma ciência autônoma, primeiro é do seu nascimento. Nós vimos que ele vai nascer a partir da necessidade de ordenamento, né, das cidades, dos espaços, né? Em razão disso, ele vai se utilizar de diversos princípios e normas, espaços que são de outros ramos do direito. Justamente essa pluralidade do seu nascimento é que dificulta ainda o seu reconhecimento como ciência autônoma, em que pese já ter alguns institutos que são próprios do direito urbanístico, tanto é, né, o Estatuto da Cidade, né, e o Plano Diretor. São institutos
próprios do direito urbanístico, mas ele ainda carece de uma maior normatização, de mais leis, e carece de princípios específicos que sejam aplicados somente a ele. Então, apesar de toda a discussão se é direito econômico, se é direito financeiro, o que prevalece que não é o direito urbanístico não é uma ciência autônoma, mas é uma ciência aí interligada, né, com o próprio direito administrativo. Vamos lá na tela. A maioria dos autores não considera o direito urbanístico como uma disciplina jurídica autônoma. Além disso, a legislação sobre o tema é ainda dispersa, sendo sua compreensão sistemática produto de esforço quase que exclusivamente doutrinário. Com efeito, as normas urbanísticas, especialmente no Brasil, ainda não adquiriram unidade substancial, formando conjunto coerente e sistematizado legislativamente. Encontram-se ainda dispersas e em diversas leis e apenas guardam entre si conexão material em função do objeto regulado. Então, em razão disso, por conta disso, é que ainda não é considerado uma ciência autônoma, né? Entretanto, e eu também já adiantei para vocês, já é possível verificar a existência de institutos, princípios e conceitos exclusivamente urbanísticos, como é o caso do Estatuto da Cidade e também como é o Plano Diretor, né? Passamos pelo conceito, né? Passamos pelos objetivos. Vamos aqui falar sobre as fontes, lembrando que a nossa fonte principal, né? A fonte principal aqui que nós temos hoje é a própria Constituição Federal. Nós temos um escalonamento das normas, né? Vocês que já são doutores em Direito Constitucional estudaram a teoria de Kelsey, né? Da supremacia da Constituição. A Constituição ela está no topo e abaixo dela nós temos as outras normas, né? As normas infraconstitucionais, aqui leis complementares, leis ordinárias, né? Leis delegadas, abaixo nós temos atos infralegais que são abaixo dessas leis, né? Decretos, resoluções. Então tem esse escalonamento trazido aí por Kelsey. Então, como nós respeitamos essa rigidez da Constituição, então a fonte principal hoje do direito urbanístico, de fato, é a nossa Constituição. A Constituição Federal de 88, ela que vai trazer princípios, como já adiantei, da própria moradia, né, no artigo 6º, princípio da função social da propriedade, né, e diversos outros princípios. Então a nossa fonte principal, fonte formal, né, do direito urbanístico é a própria Constituição Federal. Vamos lá na tela. A primeira e mais importante das fontes formais do direito urbanístico brasileiro é a Constituição da República. O direito fundamental social à moradia está enunciado pelo artigo 6º caput da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 26 do ano de 2000 e reafirmado pela Emenda 64 do ano de 2010, né? Além do direito fundamental à moradia, a Constituição da República também dispõe sobre domínios e incidências específicos para o direito urbanístico brasileiro, assim como, por exemplo, no caso do artigo 182, caput, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, né, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Aqui comigo na tela também já havia falado com vocês sobre essa distribuição de competência entre os entes federativos, né? Enquanto a União, no plano federal, vai traçar normas de caráter geral, no âmbito regional, os estados e o Distrito Federal vão trazer normas regionais, suplementando e complementando a Constituição naquilo que lhe couber, né? Principalmente quando a norma federal não existe, aí vai atuar essa norma estadual de forma plena, né? Até que surja essa norma federal, e no âmbito municipal, naquilo que couber também no âmbito local, o município vai complementar o que precisar. E no artigo 182 vai trazer aí essa possibilidade desse ordenamento do solo por meio do Estatuto da Cidade, né? E aqui de maneira obrigatória para aquelas cidades que têm aí mais de 20 mil habitantes, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos na tela.
A Carta também afirma expressamente a função social da propriedade urbana, nos termos do artigo 182, parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas no plano diretor. Então aqui comigo na tela, veja mais uma vez, né, na verdade, que sempre, lembra quando nós falamos que ela se utiliza, né, que o direito urbanístico se utiliza de outros princípios, né, princípios que não são em si, né, de natureza jurídica do direito urbanístico. Um deles é a função social da propriedade. Apesar de o nosso Estado, o Estado brasileiro, garantir tanto a moradia no artigo 6º quanto a propriedade, nós sabemos que não existe direito absoluto. Na Constituição, no nosso ordenamento, nós não temos esse direito absoluto. Inclusive, até o próprio direito à vida, ele é relativo, né? Em caso de guerra declarado, a pena de morte pode sim ser estabelecida. Então nós não temos direito absoluto. E assim é com a propriedade. Diferente de outros países em que a propriedade ela é absoluta, esse direito, no Brasil não é. Você pode perder a sua propriedade, né? Você pode sofrer, e o próprio direito administrativo vai trazer aí institutos, né, de intervenção do Estado na propriedade, que vai dizer como você deve construir, até onde você pode construir, né? Seja por meio de uma limitação administrativa, seja por meio de um tombamento, né, que você pode sofrer no seu imóvel, e até a maneira mais grave, que é a própria desapropriação. Então você pode sofrer essas restrições, que pode gerar até a perda da propriedade quando você não cumpre essa função social da propriedade. Aqui nós vamos ter também até inclusive o instituto do confiscamento, né? Quando você se utiliza dessa propriedade, por exemplo, para o cultivo, né, de plantas que são tidas aí como os psicotrópicas, né, ou drogas, como assim dizer, você vai perder, o Estado vai confiscar, ele não vai desapropriar, mas ele vai confiscar a sua propriedade rural, assim como também você vai sofrer esse confiscamento, né, quando você usar ele da sua propriedade para a questão do trabalho escravo. Então perceba que o direito urbanístico é por isso que ele não é considerado essa ciência autônoma, e por isso que é considerado como um ramo do direito administrativo. Ele vai se utilizar muito do regramento e dos institutos do direito administrativo. Vamos lá, vamos para a tela. No plano da legislação infraconstitucional, as leis que regem o direito urbanístico são várias. A primeira e mais importante, né, e aí é referência, chama-se o Estatuto da Cidade, que estabelece aqui no plano, gente, quando eu falei para vocês, de entidades no plano federal, essa aqui é a lei que a União, né, que ela instituiu no ano de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que estabelece as diretrizes gerais de política urbana, regula o planejamento urbano, introduz vários institutos de gestão urbanística, denominados de instrumentos de política urbana. Nós vamos estudar essa lei com mais afinco quando formos tratar de normas de direito urbanístico. Além de dispor de outros temas, é a lei matriz do direito urbanístico brasileiro, balizando a compreensão dos demais diplomas relativos à matéria urbanística. Então, lembra quando eu falei, mais uma vez, ressaltando essa competência, essa distribuição de competência da Constituição? No plano federal, a União edita essa lei geral federal, né, que chama de Estatuto da Cidade. Os estados irão complementar, e o município também, no que lhe couber, no âmbito local, irá também complementar esse estatuto, e principalmente aí com o plano diretor, né, nas cidades aí que tem acima de 20 mil habitantes. Vamos lá, vamos na tela. Além do Estatuto da Cidade, outros diplomas possuem relação conhecida com o direito urbanístico. É o caso da Lei 11.977 de 2009, que estabeleceu normas gerais de regularização fundiária, a Lei 12.587 de 2012, que instituiu diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 13.089 de 2015, também chamada como Estatuto da Metrópole, que trata sobre regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Então perceba que nós vamos ter legislação aí, fontes formais e principais,
prevista na Constituição Federal, e vamos ter também regramento, né, na legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição. Vimos alguns aí em âmbito federal, em âmbito regional, e vamos ver também em âmbito local. Não se preocupe quanto a essas leis, como eu falei, nós vamos ter uma aula específica só para tratar sobre normas de direito urbanístico. Hoje, na verdade, o importante é que se entenda o conceito, que se entenda os princípios, né, e o objetivo do direito urbanístico. Então, abra a mente para essa aula de hoje, que a partir dela é que nós vamos mapear e entender essa matéria que é tão importante hoje, né, para as cidades, para os municípios, né, e para garantir aí esse uso, né, essa interferência do Estado como um modo de buscar aí uma questão social, né, buscar uma melhor dignidade de vida para as pessoas. Vamos lá então, vamos para a tela tratar sobre os princípios do direito urbanístico. Constitui os princípios o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre as diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá o sentido harmônico. O direito se vale de princípios com o objetivo de melhor adaptar as regras jurídicas à realidade social, sendo que os princípios não precisam estar expressos em normas, podendo ser inferidos do sistema de princípios implícitos. Aqui, só para tratar um pouco sobre essa diferença, sobre a importância dos princípios, muito se discutiu antigamente, né, sobre o princípio, se o princípio ele serviria apenas para, de forma suplementar a norma, de forma complementar a norma, ou apenas de maneira interpretativa da norma. Tinha essa distinção entre princípios e normas, né? Com o passar do tempo, essa discussão ela se tornou inócua. Os princípios então ganharam, né, a relevância que sempre lhe deveria, né, ser dada, porque é de suma importância como alicerce para a criação de leis, né? Então o princípio passou a ser mais reconhecido e aí criou normas, e aí duas espécies de normas: normas regras, que são as próprias leis, e as normas principiológicas, ou os princípios. Lembrando que não há mais hierarquia entre essas duas espécies de normas. São normas regras, são a lei posta, e a norma principiológica. Lembrando que a importância que nos princípios, nas normas principiológicas, justamente por não se tratar de questões concretas e específicas, se adequam muito mais a diversos casos, diferentemente da norma lei, da norma regra. Por quê? Porque é humanamente impossível que o legislador, ao criar aquela lei, a possibilidade dele de antever todas as situações. Então o princípio, por ser mais amplo, por ter esse caráter valorativo, abstrato, mais amplo, ele ganha essa dimensão maior, né? Quando há um conflito aparente entre princípios, um princípio ele não vai deixar de existir por conta disso. A nossa Constituição Federal ele é um exemplo disso. A Constituição ela é interpretada de maneira, né, uniforme, como uma unidade, né? Ao mesmo tempo em que a Constituição ela garante o direito à intimidade, em alguns casos ela vai garantir o direito à publicidade. E ele é um conflito aparente de norma. Imagina se o presidente da República fosse garantir, exigir a sua intimidade aí, quando fosse publicar alguns decretos, né, quando fosse redigir, editar algumas coisas, né? Não, isso aqui não pode ser mostrado, né? Então perceba que na verdade há um conflito aparente de normas. Em determinados casos vai ser aplicado um princípio, mas o outro não vai deixar de existir em razão disso. Então os princípios têm esse caráter mais amplo, mais abstrato de se enquadrar em diversas situações. Quando um princípio é mais pertinente, ele é aplicado. Quando o outro é mais pertinente, ele vai ser aplicado, e um não vai deixar de existir, o outro também vai ser no critério de aplicação. Diferentemente da norma regra, né? Quando se é uma lei, surge uma lei nova tratando sobre o mesmo assunto, essa lei anterior, necessariamente ela tem que ser revogada, né? Quando há o conflito entre uma lei anterior e uma lei que chega, que trata de maneira mais específica do que essa outra,
Se em caso de conflito, essa lei mais específica pelo critério da especialidade também vai ter quem vai prevalecer. Da mesma forma, se houver um conflito entre normas de hierarquias diferentes, por exemplo, temos uma norma, nós temos uma lei infraconstitucional e vem uma norma constitucional na Constituição trazendo algo que é contrário àquilo que diz a lei. Aqui, por critério de hierarquia, essa norma que até então era constitucional, ela vai deixar de existir, né? Ela vai ser revogada por conta dessa nova norma constitucional, né? Essa norma ela não vai ser recepcionada. Então percebam que aqui tinha essa discussão entre leis, né, e entre princípios, em que as leis tinham mais importância, só que com o passar do tempo os princípios ganharam essa devida importância e hoje nós temos normas, regras, normas principiológicas, todas têm a sua importância, né? Não há hierarquia entre elas, como já existiu. Como já adiantei para vocês, o direito urbanístico, por ser bastante recente, ele vai se utilizar de outros princípios que não são específicos do direito urbanístico. Tem já princípios que são próprios, tem inclusive alguns, como já adiantei para vocês, que foram retirados da lei espanhola, né, do uso, lei do solo espanhola, mas ele se utiliza ainda de vários princípios, como já falei, de dignidade da pessoa humana, princípios da função social, princípios que estão aí presentes na própria Constituição Federal. Vamos lá na tela. Sendo o direito urbanístico disciplina e formação, seus princípios ainda não estão totalmente consolidados. Considerando a sua relação próxima com o direito administrativo, pode afirmar que os princípios destes são aplicáveis à atividade urbanística. Entretanto, dada a tendência da aquisição da autonomia pelo direito urbanístico, já são a ele reconhecíveis princípios e características particulares. O primeiro deles é o princípio de que o urbanismo é uma função pública, que ressalta o conceito do direito urbanístico como instrumento normativo, através do qual o poder público ordena a realidade do interesse coletivo, atuando como condutor da atividade urbanística. Aqui é preciso ressaltar quando nós trouxemos diversos conceitos, né, por doutrinadores, e falamos que tinha alguns traços em comum, e falamos justamente sobre esse, que é a função pública. É o reconhecimento de que o direito urbanístico ele tem uma natureza de direito público, justamente por regular a situação, né? É uma forma que o Estado tem de trazer solução para a ocupação desses espaços, né? Ordenando por meio de normas essa ocupação, buscando sempre a função social, bem como trazer aí uma dignidade para as pessoas, né? Sempre aí dar uma melhor adequação ao interesse coletivo. Então, o primeiro princípio que se tem é o da função pública, né, em que é reconhecido, o direito urbanístico é reconhecidamente como um ramo do direito público. Vamos lá na tela. O urbanismo é uma função pública. É possível citar o artigo 6º, como já falamos, direito à moradia, né? O artigo 21, lá no inciso 9º, que trata também sobre a competência da União de elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social, que também já falamos sobre o estatuto da cidade, né, no plano regional, no plano federal. E o artigo 30, no inciso 8º, né, também vai dizer sobre a competência dos municípios e a competência local no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento, da ocupação do solo, os artigos 182, 183, que tratam a política urbana. Inclusive que nessa questão municipal vai entrar o Código de Obras e Posturas, né? Você, na sua cidade tem um fiscal de obras, fiscal de postura, que vai verificar se a construção ela é regular ou não, se tem a planta, se tem a questão da assinatura do engenheiro, né? Então tudo isso é norma de direito urbanístico. Quando você deixa aí aquele amontoado de entulho que tirou da construção e você é multado pelo fiscal de obras e posturas, são normas de direito urbanístico, normas
dentro da competência municipal. Então perceba que nós temos o Estatuto da Cidade no plano federal, né? Nós temos no âmbito municipal essas normas também, a Constituição vai dizer, suplementar naquilo que couber ao município, né, no âmbito local. Lembrando que a competência do Estado ela é residual. O que quer dizer isso, professor? Que na verdade o Estado, no âmbito constitucional, nessa repartição, o Estado ele vai ficar com quase nada de competência explícita. Mas aquilo que não for competência da União, aquilo que não for competência do município, fica a cargo do Estado. Por isso que vai dizer que a competência dele é residual. Aquilo que sobrar, se a Constituição não descreveu nem como do Estado, nem como da União, nem como do município, tenha certeza que essa competência ela é estadual, né? Ela é residual. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Outro princípio seria o da planificação urbana. Também já falei com vocês que seria mais uma característica de quando estudamos os conceitos. Nós falamos que era a função pública, a planificação, né, urbana também, e sempre buscando aí esse melhor aproveitamento, né? Então, outro princípio seria o da planificação urbana, o qual ressalta ser o planejamento urbanístico um instrumento normativo básico para a ordenação urbana, o mecanismo principal de realização das metas. Mais uma vez, José Afonso da Silva afirma que o planejamento em geral é um processo técnico instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos. Então, mais uma vez, trazendo aquela mesma questão da diferença entre urbanismo e direito urbanístico, nós vimos que o urbanismo ele vai diagnosticar problemas e trazer soluções. Então, um dos princípios do direito urbanístico, que é aquele que vai trazer normas cogentes, leis para aplicar aquilo que o urbanismo entendeu como problema e trouxe a solução, né, é a planificação. Tem que ter planos, né? Tanto que nós vamos ter o Estatuto da Cidade e vamos ter também um plano diretor, né? Então perceba que nós já falamos do primeiro princípio da função social e agora estamos tratando aí da função pública, estamos tratando agora aí da planificação urbana, né? Que ressalta ser um planejamento, precisa de ter um planejamento específico no direito urbanístico. Vamos ver lá mais um outro princípio. O terceiro princípio é da função social da propriedade, o qual permite ao poder público exigir o cumprimento dos deveres do proprietário de aproveitar o solo urbano em benefício da coletividade, o que implica no atendimento ao interesse social. O princípio da função social da propriedade permite a instrumentalização e a adequada ordenação da cidade, possibilitando a intervenção direta do Estado na propriedade particular, sempre obedecendo ao princípio da legalidade, visando o interesse supremo da coletividade em detrimento do particular, constituindo desta forma o principal meio para solucionar os problemas que assolam as grandes cidades. Mais um princípio aí, né, que também é do direito administrativo, é a função social da propriedade. Já falei sobre ele anteriormente. Você tem a sua propriedade, mas esse direito ele não é de forma absoluta, né? Até citei os institutos de intervenção do Estado na propriedade, restrição, limitação, tombamento, desapropriação, né? Então, se você não cumpre, se a sua propriedade não cumpre essa função social, tenha certeza que você irá perdê-la, né? Ou terá pelo menos problemas aí, né? Se você construiu em uma área irregular, por exemplo, você vai ter o seu imóvel aí demolido pelo Estado. Se você não paga IPTU, por exemplo, você vai ter o seu imóvel também confiscado pelo Estado, né? Porque não atende a sua função social. Bem como quando, você vai perceber também, bem como quando você não deixa o seu lote limpo, né? Você tem um lote e é sujo, você não limpa o seu lote, o mato está nas alturas. O que acontece? A partir desse abandono seu, você está desvalorizando o imóvel vizinho, você está desvalorizando aquela rua. Então você não está cumprindo a função social. O Estado vai fixar e vai te notificar para que você primeiramente construa, né, ou limpa, ou utilize de melhor forma aquele lote,
Posteriormente, se você não fizer, vai ser um IPTU progressivo. Tem gente que fala assim, eu não entendo porque eu tenho um lote, mas eu pago mais caro o IPTU do lote do que da casa. É justamente por conta disso, porque você não utiliza, não dá a função social à sua propriedade, né? E aí o seu IPTU ele vai vir progressivo no tempo, vai aumentando, né? Que pode chegar um dia até você perder o seu imóvel. Tudo isso por conta da função social. Assim, por exemplo, também a propriedade rural, né? Aquela que todo mundo reclama, mas sem terra, não concordo com sem terra, isso aqui. Gente, é fazer a função social. A terra ela tem que produzir, ela tem que gerar emprego, ela tem que gerar lucro. De nada adianta a pessoa ter a sua propriedade rural lá imensa, mas se ela não produz nada para o Estado, né? Então, a propriedade ela tem a sua função social, seja urbana, seja rural. Se ela não cumpre essa função, aí você poderá sofrer alguns dos institutos, né, de intervenção do Estado na propriedade. Mais graves, como eu já falei, a desapropriação, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Mas um princípio é da justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes da norma urbanística, que intenta preservar a igualdade de atuação da norma urbanística. Observe que tal princípio é corolário do princípio da isonomia, consagrado no artigo 5º caput da Constituição Federal, constitui, pois, um direito fundamental de qualquer brasileiro. Esse princípio também, que é bastante parecido com o princípio, né, da isonomia, da igualdade não só formal, né, como material. Não vou entrar nesse assunto porque é matéria de direito constitucional, vocês com certeza já são doutores, né, nesse assunto específico, mas é o próprio princípio da igualdade, né? A isonomia, em dividir todos os ônus e os benefícios de maneira igualitária. Quem tem mais, contribui com mais, quem tem menos, contribui com menos, cada uma dentro de sua particularidade. Esse bloco nós vamos só estender mais um pouquinho, porque a nossa matéria já está finalizando, né? Acredito que não deva durar mais uns 3 minutos de aula só, e a gente já finaliza essa aula de hoje, tá certo? E por último, nós vamos aqui comigo na tela, nós vamos ter o princípio da participação dos interessados, sem o qual resta inalcançável o objetivo de compatibilização dos múltiplos interesses envolvidos na ordenação do território. O plano diretor revela referido princípio através do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º, a terceiro, ao determinar a garantia de participação do cidadão nos processos de elaboração, fiscalização e implementação do plano diretor. Esse princípio, né, especificamente, ele vem trazer essa necessidade de participação da população nas decisões necessárias à sociedade. Por maior que seja o projeto, sempre que se trata de um projeto de grande remonta, é necessária essa participação da sociedade, que aqui vai incluir os cidadãos, né? Na verdade, deverão estar presentes aí. Nós temos aí, vamos lembrar do desastre de Mariana, né, gente? Também ali é uma norma de direito urbanístico, né? Sempre que for criado um projeto daquela remonta que pode trazer prejuízos para a cidade, é preciso que haja essa pluralização do debate, essa discussão para que a cidade, né, para que tenha também representante não só da parte pública, do prefeito, do promotor, do poder judiciário, da defensoria pública, da OAB, mas também que tenha essa abertura para o cidadão. Então esse princípio da participação dos interessados busca isso. Inclusive lá na lei de introdução, né, o novo Código Civil, né, na LINDB, ela vai trazer essa necessidade inclusive de audiência pública. Sempre que um projeto de grande remonta, um projeto grande, puder trazer grandes prejuízos, né, para a população ali interessada. Então esse princípio ele busca essa pluralização do debate. Quanto mais se é debatido por meio de audiências públicas aí, mais se consuma aí o que deseja a nossa democracia, né? Vamos lá, vamos dando continuidade. Pode ser ressaltado ainda como princípio que rege o direito urbanístico, o da dignidade da pessoa humana, que
que está presente no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88. Segundo tal princípio, o ser humano deve ser respeitado simplesmente por se tratar de ser humano. Com efeito, não há dignidade sem moradia, sem condições de habitação, sem instrumentos urbanos que garantam a circulação, lazer e o trabalho. Aqui comigo, então, percebo que o nosso último princípio é esse, é a dignidade da pessoa humana. Como eu já falei com vocês, esse inclusive é um dos objetivos, dos princípios fundamentais da nossa Constituição Federal. Não basta a Constituição, ela resguarda a nossa vida, mas não basta apenas a vida. A vida tem que ser digna, A Constituição ela vai exigir essa dignidade por meio dos direitos sociais, por meio de vários direitos fundamentais, saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, salário mínimo aí que dá para comprar tudo, um salário mínimo aí atende todos esses fins, mas a Constituição ela busca isso, garantir a vida e a vida com dignidade. E este é um princípio também do direito urbanístico. Lembrando que o direito urbanístico ele busca solucionar os problemas apresentados pelo urbanismo, apresentados no ambiente ali urbano, em regra, mas no rural também vai adentrar, sempre buscando o interesse da coletividade, cumprindo a função social e de maneira legal, com base na lei. Então assim, aqui nós vamos finalizando esse nosso primeiro encontro sobre o conceito, os objetivos, os princípios do direito objetivo, do direito urbanístico. Estou à disposição de vocês. Depois a produção vai pôr aqui na tela aí o nosso Instagram, vai pôr também aí o nosso canal no YouTube que você pode acessar. Além do AVA, estarei sempre à disposição para sanar quaisquer dúvidas. De agora em diante nós teremos encontros esporádicos para tratar sobre essa matéria, Sempre aí entrarei em comunicação com vocês, por meio da nossa representante ou do nosso representante, que eu não sei ainda, se é homem, se é mulher, mas farei esse contato e aí teremos esse canal direto. Estou aqui na condição de facilitador, É sempre para facilitar a disposição para tirar quaisquer dúvidas, tá certo? Então, até mais. Como diria um mestre meu, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, um cheiro para quem é de cheiro. Então, até mais.